Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa segunda-feira, 12 de maio. Uma vitória contundente para cima do Internacional. Muitas posições recuperadas na tabela de classificação. 4-0, onde só valia golaço. Foi realmente uma partida interessante de se acompanhar, muito embora tenhamos algumas observações a fazer. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Para começo de conversa, eu peço por gentileza que você deixe o seu like. Isso é muito importante. O YouTube distribui melhor o conteúdo. Mais torcedores passam a conhecer nosso trabalho. Além disso, inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, porque dessa maneira você vai ficar por dentro de todas as novidades e ainda vai nos ajudar a chegar à marca dos 60 mil inscritos, que vai ser uma marca muito importante aqui para a história do canal, tenha certeza disso. Lembrando que como hoje é segunda, são 3 conteúdos ao longo do dia. Tem esse Radar Alvinegro, tem a tradicional live da hora do almoço, ali por volta de 1h05 da tarde, e tem o Radar Alvinegro segunda edição. E você, claro, é nosso convidado para acompanhar todos os conteúdos que serão publicados por aqui. Dito isso, vamos em frente. Eu quero conversar um pouquinho sobre o que foi esse jogo, claro, entre Botafogo e Internacional. E no meu primeiro comentário, a primeira parte aqui do meu comentário, eu quero falar sobre a fase ofensiva. Não foi um jogo de controle do Botafogo. A gente não teve a maior parte do tempo a posse da bola, fazendo o Internacional jogar ali mais recuado, empurrando a equipe adversária contra a sua própria grande área. O Inter foi dominante nesse sentido, né? O controle da posse da bola. Mas a capacidade que o Botafogo teve de chegar e converter tem que ser muito enaltecida e elogiada. Indiscutivelmente. O Botafogo chegou com o Igor Jesus e fez. O Botafogo chegou com o Arthur e fez. O Botafogo chegou com o Cuiabano e fez. O Botafogo chegou com o Alex Telles e fez. Nós só desperdiçamos, basicamente falando, aquela oportunidade do Juan Cruz, que poderia ter sido ali o 5-0. De resto, a capacidade de converter as oportunidades foi sensacional. E a gente tem que enaltecer e elogiar quando o time acerta dessa maneira. Porque em outros confrontos, em outros jogos, nós lamentamos os resultados finais dos confrontos das partidas justamente porque não convertemos da melhor forma possível. Não finalizamos com o capricho necessário. Então, quando acontece, que a gente, claro, elogie, que a gente enalteça. Porque quando os jogadores começam a acertar os chutes dessa forma, isso gera o quê? Confiança. E ambiente de vitória, ambiente de confiança, é tudo que a gente precisa para poder desenvolver o trabalho da melhor maneira possível. Essa é a grande realidade. À medida que os jogadores começam a finalizar e acertar e o gol sai e as coisas estão fluindo, irmão, tudo fica muito mais tranquilo. Gera paz para trabalhar, gera confiança para seguir arriscando, e isso é absolutamente fundamental se o Botafogo quiser realmente, verdadeiramente, subir na tabela de classificação. Ganhamos muitas posições ao longo dessa 8ª rodada, mas a gente precisa seguir melhorando, porque o Botafogo tem muita coisa ainda para poder ajustar na equipe. E claro, quando eu falo sobre muita coisa para ajustar, especialmente destaco o lado defensivo. Os espaços no nosso sistema defensivo no jogo de hoje, eles estavam lá. Nitidamente, dava para perceber que os espaços estavam lá. Nosso time teve muita dificuldade de conter um Internacional reserva, todo reserva praticamente. A gente teve essa dificuldade, eles tinham a capacidade de se associar, de trocar passes. Não deixamos eles criarem assim uma grande oportunidade, aquela coisa de, meu Deus, vai sair o gol agora. Foi um escanteio ali que a gente tomou um susto maior, mas os espaços estavam lá. E esses espaços têm estado lá. A verdade é essa. Esteve contra o Juventude, esteve contra o cara bobo no estádio Newton Santos. Logo aos 4 minutos, eles tiveram um contra-ataque que o cara chegou frente a frente para finalizar, mas chutou torto para fora. No segundo tempo, teve aquela bola na trave também, com espaço para finalizar. Contra o Fluminense, a gente pouco deu oportunidade, né? Foi um chute ali do Bernal de média distância. Baita de um chute que o John conseguiu fazer a defesa. Faltou pressão ali no portador, mas um lance dentro dos 90 minutos, você acaba não conseguindo impedir que o adversário sempre tenha, né? Aquela impossibilidade de concluir as jogadas. Teve a bola na trave do John Ares, mas foi uma cobrança de falta. Contra o São Paulo, foi uma partida defensivamente falando muito ruim.
da nossa parte. Esse foi o pior jogo, defensivamente falando, no estádio Newton Santos, porque a equipe do São Paulo teve os espaços e conseguiu aproveitar pelo menos 2 vezes. Lembrando que o André Silva furou dentro da grande área com 5 jogadores nossos ali no entorno dele, mas ninguém efetivamente marcando. Então a gente tem uma equipe que defensivamente, apesar de não estar sofrendo muitos gols no Brasileiro, porque olha só como é que são as coisas, né? Eu tô falando aqui dos espaços que a gente concedeu em várias oportunidades, mas o Botafogo tem a 3ª melhor zaga do Brasileiro. Para você ver como números frios não contam todos os detalhes de uma história. Se você pegasse só a tabela do Brasileirão, só duas equipes têm melhor defesa do que a nossa, Palmeiras e Flamengo. Só. Todos os demais sofreram mais gols. Tem um outro time que sofreu o mesmo número de gols que o Botafogo no Brasileirão, mas eu não estou conseguindo me recordar agora. Deixa eu ver aqui se eu puxo rapidinho esse número aqui. Deixa eu ver... Não, só o Botafogo. O Botafogo sofreu 5. Ah, e o Fortaleza também sofreu 5. Então você vê, 3ª melhor defesa do Brasileiro. Mas a gente sabe que o sistema defensivo do Botafogo precisa melhorar. Contra o Carabobo na Libertadores, lá na Venezuela, nós cedemos também muitos espaços, mas é porque os times não têm conseguido aproveitar. Que bom, que bom. Jogando no Newton Santos, então, menos ainda. São 6 jogos nesse momento na nossa casa. Ofensivamente, maravilhoso. Defensivamente, nos números frios, também. Mas a gente precisa cada vez mais conter os nossos adversários, não cedendo esses espaços. E no primeiro tempo, contra o Internacional, a gente pouco competiu nesse sentido. Faltou essa competição, faltou esse combate, faltou a compactação para que o Inter não encontrasse essa troca de passes. Eu realmente fiquei incomodado no primeiro tempo com tanto de espaço que a gente estava dando. Porque uma equipe mais qualificada vai acabar machucando o Botafogo. E não é o que a gente quer ver, claro. Agora, quando a gente fala do ataque aí, maravilhoso. 2 gols contra o Juventude, 2 contra o Carabobo, 2 contra o Fluminense, totaliza 6. 4 contra o Capital, totaliza 10. 4 contra o Internacional, totaliza 14. 2 contra o São Paulo, 16. 16 gols marcados e apenas 2 gols sofridos na nossa casa. E o próximo jogo é no Newton Santos, contra o Estudiantes, que vem com desfalques importantes. Porque lá no Campeonato Argentino eles colocaram o time principal e 3 jogadores saíram sentindo problemas físicos. O Medina já não jogaria porque está suspenso. Então é um Estudiantes que vem ao Rio de Janeiro com 4 peças a menos. Um time, portanto, misto, podemos dizer. E o Botafogo, mais uma vez, tem que tirar proveito disso. Fazendo com que o seu ataque siga funcionando e a defesa não ceda os espaços que eles vão tentar nos contra-ataques. Nós temos que entrar nesse jogo muito, muito ligados. É buscar o placar, mas com inteligência. É uma decisão. Definitivamente é uma decisão. E os nossos jogadores, inclusive, aproveitaram o fim da partida contra o Inter para poder convocar o torcedor. Vamos pegar aqui uma declaração do Cuiabano, por exemplo? Se liga só. Estamos muito felizes para a sequência do campeonato, somando mais 3 pontos. Glória a Deus, seguimos. Também quero chamar o torcedor para quarta-feira, que é uma guerra. Conto com a presença do torcedor, o 12º jogador nosso, que venha nos apoiar, porque vai ser muito importante para a gente. O Alex Telles também chamou o torcedor, falando o seguinte, ó. Deixa eu trazer a declaração aqui do nosso lateral para vocês, ó. É uma guerra, uma final. A Libertadores aqui no Newton, a gente sabe o quanto as noites são especiais. E com certeza vai ser um jogo de dificuldade muito alta. É o líder do grupo, mas a gente também sabe da nossa qualidade. A gente sabe que lá na Argentina, a gente fez também um bom jogo contra eles. Aí eu discordo, tá, ô Alex? Discordo. O Botafogo não fez um grande jogo contra os Estudiantes lá. Tivemos 3 oportunidades para fazer o gol, mas a gente, boa parte do jogo, a gente foi amassado pelo Estudiantes, né? A gente convoca o torcedor para lotar o Newton e trazer essa energia boa, porque a equipe está evoluindo. E o nosso 12º jogador, que é a nossa torcida, vai fazer o efeito Newton positivo para o próximo jogo. Quando a gente fala aqui sobre a presença de público na torcida, é porque a gente sabe que o estádio Newton Santos com alma é diferente. E quem dá alma ao estádio somos nós. Jogamos para 7.800 torcedores contra o Inter.
Até agora, a diretoria não soltou uma mísera parcial para o jogo contra o Estudiantes. Eu sei que você pode não gostar do trabalho do Renato Paiva, mas você continua sendo o Botafogo. E nesse meio de semana a gente tem uma decisão. Se a gente quer sonhar em seguir brigando por Libertadores, temos que vencer. E a presença do torcedor é absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. No Campeonato Brasileiro, mais 3 pontos. Conseguimos aí recuperar muitas posições. Estamos na 8ª colocação. E, cara, se a gente conseguir emplacar mais uma vitória, você começa a criar uma atmosfera super positiva. Porque, olha só, vamos pegar aqui os últimos jogos do Botafogo, tá? Depois da vitória sobre o Fluminense, o Botafogo venceu o Capital, perdeu para o Bahia, venceu o Carabobo, venceu o Inter. São 4 vitórias nas últimas 5 partidas. Se você vence o Estudiantes, são 5 vitórias nos últimos 6 jogos. E aí você tem o clássico contra o Flamengo. Um clássico, inclusive, para a equipe provar que tem tudo para deixar de ser 2 caras. Palavras do próprio Renato Paiva, que reconheceu. Dentro de casa tem sido uma coisa, fora de casa tem sido outra. E a gente precisa melhorar. Vitórias trazem paz, vitórias trazem confiança, e confiança pode nos gerar a vitórias. E o ciclo vai sendo retroalimentado. Que assim seja. Que a gente vença o Estudiantes e que depois, no fim de semana, a gente vença também o Flamengo, consiga fazer um grande jogo, porque vai ser muito importante para a sequência. Quem sabe, com esses resultados, o Botafogo não entra de vez nos trilhos. Tomara.